Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você, Sheikh Rodrigo, nesta aula semanal, nesse encontro semanal, né? Falamos no encontro passado da importância da pessoa trabalhar seu interior, a sua espiritualidade, que a mudança ela começa de dentro para fora. Hoje, conforme prometido, vamos comentar sobre o primeiro capítulo desse livro aqui chamado O Jardim dos Virtuosos. Tem essa publicação, o primeiro capítulo de Jardins Virtuosos, Hadith número 1, e temos também outras edições. Quem tem essa edição aqui, ela é um resumo, tá bom? É um resumo, não está completo o livro. Também tem o primeiro capítulo e tem essa edição aqui bilíngue, né? Todas elas tradução do professor Samir Al-Haik. Vamos trabalhar então o primeiro capítulo deste livro. E o título do primeiro capítulo é o seguinte: a sinceridade. A sinceridade, né, e a boa intenção e a intenção em todos os atos e assuntos públicos e privados. Este é o primeiro capítulo, né, do livro Jardins Virtuosos, né? Eu vou falar depois desse livro, inclusive tem um vídeo no meu canal, aqui no canal, sobre só o Jardins Virtuosos. Quando alguém pergunta, Sheikh, qual é o livro de hadith, de ditos proféticos, de ensinamentos do profeta Muhammad que nós temos em português? O que nós temos acessível a todas as pessoas é o livro Jardim dos Virtuosos, tá? Que é a edição está sendo distribuído pela Fambras, né? A tradução do professor Samir Al-Haik, tem outras traduções, né? Aqui também temos essa tradução bilíngue que a pessoa encontra em qualquer mesquita. Depois falaremos sobre o livro, quer dizer, já foi dito, né? Tá lá no meu canal, no livro, tá aqui no meu canal. Esse é o primeiro capítulo, né? Que é a sinceridade e a boa intenção. E a intenção é o primeiro capítulo e o principal, né? O principal assunto. Esse assunto precisa estar presente no dia a dia de todo muçulmano e muçulmana, né? Porque o assunto da intenção e a sinceridade, esse assunto ele está presente, deve e continuar presente em todas as nossas ações, palavras e ações. Por quê? Parte do princípio, né, que nós muçulmanos acreditamos que Deus tem nomes e atributos. Deus tem nomes e atributos. Um dos nomes de Deus é Al-Alim. Al-Alim é traduzido como sapientíssimo. O conhecimento de Allah é onipresente, ou seja, Allah é onipresente em seus atributos, ou seja, Allah, Deus louvado seja, ele sabe de tudo. Quando você escuta e Deus sabe, o que significa que Deus sabe de tudo? Significa, né, que Deus sabe de tudo, os detalhes e o que está por trás das ações. O que está por trás das ações, né? A partir que a muçulmana, ela acredita em Deus e conhece Deus através dos seus nomes, dos seus atributos, né? E sabe que Deus, louvado seja, Deus é verdadeiro, que Deus só aceita aquilo que é verdadeiro. Quando a pessoa sabe que Deus é sapientíssimo, sabe de tudo, a pessoa começa a compreender que Deus só aceita do seu servo aquilo que é verdadeiro. Deus é puro, só aceita aquilo que é puro. Deus é a verdade e só aceita aquilo que é verdadeiro. Deus só aceita da pessoa aquilo que é sincero, aquilo que é de coração. Por quê? Porque nada é oculto a Deus. Deus no Corão fala em vários versículos, Deus sabe o que nós manifestamos e o que nós ocultamos. Deus sabe aquilo que nós manifestamos de ação, expressão em palavras, e sabe aquilo que nós ocultamos de intenções também, né? E de ações, né? A partir, sabe, quando a pessoa ela sabe, ela compreende, entende, tem a certeza absoluta disto, né? Que as ações, o fazer e o deixar de fazer, que não deixa de ser uma ação também, elas só são validadas, só são aceitas e recompensadas por Deus de acordo com a intenção daquela ação e a sinceridade da pessoa. Quando a pessoa compreende isto, que Deus está olhando para o coração, para a intenção e a sinceridade da pessoa, a pessoa ela começa a mudar a forma de enxergar
a si mesmo, enxergar os textos sagrados e da prática. Porque ela começa a trabalhar, se esforçar, aprender, se mover, praticar a religião com a intenção exclusiva de ser aceito, reconhecido, recompensado por Deus. A pessoa, quando ela compreende esse primeiro capítulo do livro aqui e põe de fora para dentro essa transformação, ela nasce interior e vai para fora. Ela usa o hijab, ela pratica o Islã, ela vai para a mesquita, ela se identifica como muçulmano, ela deixa de consumir aquilo que ela proibiu e começa a ter certas práticas com a intenção exclusiva de somente agradar a Deus, ser reconhecido exclusivamente para Deus. Ela faz o que faz e deixa de fazer o que não deve ser feito com a intenção de ser aceita, reconhecida, recompensada por Deus, não pelas pessoas, né? Então, porque a questão, gente, a questão não é a quantidade, tá? A questão não é quantidade, mas conteúdo. A questão não é aparência, mas essência. Vamos repetir. A questão não é quantidade, mas conteúdo. A questão não é aparência, mas sim essência. Por isso esse livro, que foi escrito há quase 800 anos, ele existe até hoje. Ele tem 370 capítulos, tem 1896 hadith, e começa o primeiro capítulo com o capítulo da sinceridade, não é? Com o capítulo da sinceridade. É como se o autor estivesse dizendo para nós o seguinte, olha, se você estudar, entender, praticar, memorizar, decorar, ensinar e pregar tudo o que está nesse livro e não compreender, entender, interiorizar, praticar, ter certeza, convicção no primeiro capítulo, tudo isso, todo esforço que você teve não valerá nada. Por quê? Porque os atos devem seguir a intenção. Primeiro vem a intenção, depois vem os atos. Por isso que ele começou esse livro formidável, fantástico, chamado Jardins Virtuosos, com o capítulo da intenção e a sinceridade. Aliás, esse livro foi escrito há mais de quase 800 anos, né? E desde que então que ele foi escrito, né, foi compilado, né, registrado, você vai encontrar toda a mesquita do mundo, esse livro ao lado do Alcorão. Procure esse livro de Jardins Virtuosos, entre em contato com a Fambras, procure uma mesquita. É um livro para ser, é uma lição para o muçulmano, né, onde vem a construção da personalidade do muçulmano, se dá através do estudo de livros como esse. Vamos então para o primeiro hadith, tá bom? Eu não vou ler todos eles, vou prestar atenção em alguns ditos. Primeiro dele, hadith de Omar ibn al-Khattab relatou que ouviram o mensageiro de Deus dizer: as obras vêm determinadas pela intenção. Estou fazendo uma leitura, depois você acompanha no seu livro. É só algum comentário, sabe, de alguns ditos, né? O profeta de Deus disse: as obras vêm determinadas pelas intenções. Assim, cada pessoa alcançará o que busca de acordo com as intenções. Depois você lê o hadith, tá bom? Moral do hadith, que os atos, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, só é aceito, validado, reconhecido e recompensado por Deus de acordo com a nossa intenção. Primeiro hadith. Tudo que nós fazemos e deixamos de fazer só tem a validade, só tem a validez. É válido ou não? É aceito ou não? É reconhecido ou não? É recompensado ou não? Tudo isso depende da intenção. Qual era a intenção? De fazer o que faz e deixa de fazer o que não é para fazer. É agradar a Deus ou é agradar as pessoas? Entendeu? Vamos para o hadith número 2. Aisha, mãe dos crentes, relatou que o profeta de Deus disse: um exército irá avançar rumo a Kaaba, e quando chegar em Bedai, em Medina,
todo ele será tragado pela terra, esse exército, né? Toda a cidade. Tudo. E o que ela perguntou, ó mensageiro de Deus, por que aqueles que acompanharam o exército a contragosto e aqueles que não pertencerem ao exército deverão sofrer? O profeta de Deus disse, todo exército será tragado pela terra, mas no dia do julgamento eles serão ressuscitados de acordo com seus motivos. A moral, que é isso no final dos tempos, vai ver, tem um exército que vai tentar invadir Meca e Medina e depois serão tragados pela terra. Daí Aisha perguntou ao profeta, o certo seria ser tragados pela terra somente os injustos. E que culpa tem os justos serem tragados pela terra? O profeta disse, no dia do juízo final, cada pessoa será ressuscitado e será recompensado de acordo com suas intenções. Ou seja, o moral onde você utiliza esse hadith aqui? Uma catástrofe, uma calamidade, um evento aí que pessoas que não tinham nada a ver com a história pagaram a conta. Como é que vai ser eles, como será eles no dia do juízo final? De acordo com a intenção. De acordo com a intenção. Então a pessoa, ela será julgada de acordo com a intenção, tá bom? Mas a pessoa pode estar no lugar certo com a intenção errada. Às vezes a pessoa pode estar no lugar errado, mas a intenção dela não era estar ali. Mas ela foi levada, enfim. Hadith bom, né? O hadith número 4, o hadith de Jabir ibn Abdillah, que fala, havíamos acompanhado o profeta de Allah em uma batalha. E no decurso da mesma, nos disse, há uns homens em Medina. Eles foram para a batalha e ficou pessoas lá em Medina. Que vos acompanhariam em qualquer de vossas caminhadas ou travessias, mas uma enfermidade os impediu de estarem convosco. E o profeta depois disse, então, essas pessoas que foram impedidos, né, de participar de vocês na vossa trilha, na vossa caminhada, na nossa batalha, terão a mesma recompensa que vós. Por quê? Tem pessoas que estavam tudo pronto para ir para o fronte, para a batalha, para dar aula, para divulgar, para ensinar, para pregar, mas não puderam ir, não tinham montaria, não tinham quem deixar a sua família, não tinham para quem ficar no seu lugar de trabalho, ou estavam doentes, ou foram impedidos por uma força maior. Porém, elas terão a mesma recompensa daquelas pessoas que foram para o fronte, foram lá no pega. Por que isto? Porque elas tinham a verdadeira intenção e eram sinceros naquilo que intencionavam. Porém, foram impedidos por uma força maior, e por serem impedidos por uma força maior, mas por serem sinceros e terem intenção de verdade, serão recompensados de acordo com a intenção e de acordo com aquilo que eles tinham nos seus corações. Esse hadith é uma lição. Às vezes muitas pessoas querem trabalhar pelo Islã, querem pregar, querem fazer, e às vezes não tem condições, não tem tempo, não sabe como, nem sabe. Ela fica chateada, pô, eu queria fazer muito. Não, você será recompensada pela sua intenção. A pessoa será recompensada mais pela intenção do que a ação. Isso é um teste de Deus. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu quero fazer pelo Islã, eu quero ajudar, daí não tem muitas atividades para ela fazer, alguém falar para ela, você quer ajudar? Vai lá, limpa a mesquita, passa uma vassourinha lá, limpa a mesquita, arruma o banheiro. Não, eu não quero. Ué, você não quer fazer pelo Islã? Isso é fazer pelo Islã também. Ou você quer somente pregar, falar e gravar? É só isso? Não. A prática não é somente aquele que aparece, aquele que está ali trabalhando para que as coisas aconteçam, isso é a melhor das práticas, não é? Então a pessoa será recompensada por Deus de acordo com a sua intenção, mesmo que ela for impossibilitada, impedida por uma força maior de praticar aquilo que ela se programou e esperou. Vamos para um outro hadith então, para terminar. Hadith número 7. Narrado por Abu Huraira, relatou como o seguinte, Deus disse, Deus não observa. Esse aqui é muito importante, esse hadith aqui nós temos que pegar ele, copiar, botar assim na entrada de casa e na saída de casa, botar assim sabe, fazer um quadro desse hadith. Tão importante que é que a Abu Huraira narra que o profeta de Deus disse que Deus não observa os vossos corpos e nem vossas aparências, mas sim os vossos corações e vossas obras. Olha só que hadith importante. Que Deus não olha, Deus não está ligando se você é rico ou pobre, se você sabe falar árabe bem ou não, se você nasceu no Brasil ou nasceu num país árabe.
Deus não está ligando se você é de classe A, B, C ou D, E, F. Deus não está ligando se você tem livros ou não tem livros. Deus não está ligando para a vossa aparência. Deus não está ligando para a cor do seu hijab. Deus não está ligando se você pronuncia bem as palavras dos hadith. Deus não está ligando se você tem diploma que sabe árabe ou não. Deus não está ligando a vossa aparência. Deus não está ligando para... Deus não está observando, não está olhando para a vossa aparência. Deus não está observando para o vosso corpo físico. Se você é branco ou não é branco, ou se você é negro ou não é negro, se você é indígena, se você é brasileiro, se você sabe falar bem. Deus não está ligando para isto. Deus não está olhando para isto. Deus está olhando para os corações das pessoas. Esse hadith é o hadith central da intenção, não é? Quando a pessoa compreender, entender, interiorizar, botar dentro de si esse hadith e praticar isso, Deus não está olhando para aquilo que nós demonstramos para os outros. Deus está olhando para o nosso coração e nossas obras, né? Hadith número 7 do Abu Huraira. Deus não observa vossos corpos nem vossa aparência. Deus observa vossos corações e vossas obras. Muito importante. E para completar e para terminar o hadith, bom, depois todo mundo aqui, pessoal, lê todos, são 12 hadiths, né? Eu li 4 e eu vou parar por aqui, sabe? Porque o hadith são vários, mas cada hadith do primeiro capítulo é importante para a vida inteira. Eu vou terminar dizendo o seguinte: Deus, somente Ele, louvado seja, Ele sabe o que se oculta, e Deus sabe o que nós ocultamos e o que nós manifestamos, porque nada é oculto para Allah. As pessoas, elas conseguem esconder o que verdadeiramente estão as suas ações. As pessoas conseguem esconder as suas intenções. Os seres humanos, as pessoas conseguem fazer algo, praticar algo, demonstrar algo e conseguem muito bem esconder o que está por trás daquela ação. Porém, não consegue esconder de Deus. A pessoa consegue falar bonito, fazer coisas bonitas, a pessoa consegue demonstrar para os outros uma boa aparência, uma boa ação, uma boa cara, uma boa imagem. Ainda mais nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, as pessoas conseguem fazer uma autopromoção de si, as pessoas conseguem fazer uma autovalia, uma boa valia de si, não é? Mas não consegue esconder de Deus as suas intenções. De Deus, nada se esconde. Quando o crente entender que a intenção, que a sinceridade, que esse primeiro capítulo do livro Jardim dos Virtuosos deveria e é a primeira lição que o muçulmano deve aprender, daí sim a sua relação com Deus começa a contar. Aí sim a sua relação com Deus começa a valer. Aí sim ele começa a mudar, né? Porque toda prática, toda ação, ela se sustenta somente quando a pessoa tem intenção e é sincero naquilo que ela está fazendo. E se for sincero para Deus, a pessoa não precisa demonstrar, não precisa ostentar. Ela é entre ela e Deus, né? A pessoa, ela deve começar pelo começo. E começar certo é começar por aquilo que vai melhorar, vai mudar ela, né? Se a pessoa ela vai experimentar a prática religiosa, né, através da reflexão, através da educação, a autoeducação, educação espiritual, educação de comportamentos, né? A pessoa ela vai experimentar a religiosidade através disso, né? Isso que vai tornar uma pessoa, o que vai tornar uma pessoa de fato religiosa é só a relação entre ela e Deus, né? Depois vem o resto, né? Isso que vai tornar a pessoa mais contemplativa, mais reflexiva, né? Isso que vai tornar a pessoa grata, mais humilde, mais paciente, mais perseverante, né? Esse capítulo, o primeiro capítulo, que tem 12 hadiths dos Jardins Virtuosos, é um capítulo para a vida toda. Na realidade, cada hadith aqui era para ser um vídeo, mas não vou conseguir por causa do tempo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o primeiro capítulo do livro Jardim dos Virtuosos, são 12 hadiths. Esse capítulo é lição para todo mundo aqui, cada um de nós que está observando, está vendo esse vídeo aqui, tem essa lição, esse compromisso de estudar esse capítulo e compreender que se a pessoa praticar tudo que está nele,
mas não praticar, não interiorizar, não compreender o primeiro capítulo, nada disto vai ficar valendo, porque a pessoa, Deus olha para o coração, Deus olha para a intenção, Deus olha para a sinceridade da pessoa. Segundo, nada é oculto a Deus. De Deus não se esconde nada. Se a pessoa fez para agradar a Deus, será recompensado. Se a pessoa fez para agradar as pessoas, será recompensada por elas, mas não terá nada de Deus. Fica a lição de hoje e espero que tenham gostado das palavras de hoje e até o próximo encontro e até mais. Primeiro capítulo de livro Jardins Virtuosos, que ela faz de nós aquelas pessoas verdadeiras, sinceras, humildes, agradecidas, gratas e simples. Que Deus aceite todos nós. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.